A escala Kardashev. Desde tempos imemoriais, o cosmos tem sido uma janela para maravilhas infinitas, convidando-nos a explorar os limites da nossa imaginação e as fronteiras do nosso conhecimento. Enquanto vivemos nossas rotinas diárias, às vezes nos encontramos refletindo sobre o grande esquema das coisas. A pergunta que tem atormentado a humanidade desde que primeiro olhamos para o céu estrelado é: estamos sozinhos no universo? Se existem outras civilizações, onde estão? Eles seriam parecidos conosco ou completamente diferentes? A busca por vida extraterrestre é uma das maiores aventuras da ciência moderna. Pode ser que estejamos à beira de uma descoberta que mudará para sempre a maneira como vemos a nós mesmos e ao nosso lugar no cosmos. Enquanto continuamos nossa jornada de descoberta, somos lembrados de quão precioso é o nosso pequeno planeta e quão incrível é o universo em que vivemos. A busca por respostas continua e a cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais da resposta para a pergunta final: estamos sozinhos no universo? Medindo o progresso das civilizações cósmicas. Somos recém-nascidos em um contexto cósmico. Embora tenhamos a tendência de nos considerar parte de uma civilização relativamente avançada, em um contexto cósmico, somos meros recém-nascidos. Um dos modelos teóricos mais intrigantes para a compreensão do avanço de uma civilização em escala cósmica é a chamada escala Kardashev. A escala de Kardashev é um método proposto pelo astrofísico russo-soviético Nikolai Kardashev para medir o grau de desenvolvimento tecnológico de uma civilização. Foi apresentado originalmente em 1964 e utiliza-se de 3 etapas ou tipos, classificando as civilizações baseado na quantidade de energia coletada, utilizada e processada. Os níveis da escala de Kardashev são: tipo 1, uma civilização capaz de aproveitar toda a energia potencial de um planeta. Tipo 2, uma civilização capaz de aproveitar toda a energia potencial de uma estrela. Tipo 3, uma civilização capaz de aproveitar toda a energia potencial de uma galáxia. Esses níveis representam marcos significativos no desenvolvimento tecnológico de uma civilização. Atualmente, a humanidade ainda não alcançou o tipo 1, mas estamos nos esforçando para chegar lá. A escala de Kardashev nos oferece uma perspectiva fascinante sobre o que poderia ser possível para a nossa civilização e outras que podem existir no cosmos. Enquanto continuamos a avançar tecnologicamente, a escala de Kardashev serve como um lembrete humilde de quão longe ainda temos que ir. Posteriormente, outros autores propuseram a expansão da escala para incluir níveis mais altos. Tipo 4, uma civilização supergaláctica capaz de aproveitar toda a energia de um aglomerado de galáxias. Tipo 5, uma civilização universal capaz de aproveitar toda a energia observável do universo. Tipo 6, uma civilização multiversal capaz de transcender os limites do nosso universo e acessar energia de outros universos. Posteriormente, outros autores propuseram a expansão da escala para incluir níveis mais altos. Tipo 4, uma civilização supergaláctica capaz de aproveitar toda a energia de um aglomerado de galáxias. Tipo 5, uma civilização universal capaz de aproveitar toda a energia observável do universo. Tipo 6, uma civilização multiversal capaz de transcender os limites do nosso universo e acessar energia de outros universos. É importante ressaltar que esses níveis adicionais são puramente hipotéticos e não há nenhuma evidência concreta da existência de civilizações além do tipo 1. A relevância desses novos níveis reside em estimular a imaginação e a especulação científica. A escala Kardashev nos convida a pensar sobre o potencial futuro da humanidade e os limites da civilização. Fornecer um contexto para a busca por inteligência extraterrestre.
Ao definir diferentes níveis de desenvolvimento tecnológico, a escala nos ajuda a direcionar nossas pesquisas e identificar possíveis sinais de civilizações avançadas. Considerar as implicações da expansão humana no espaço. Ao imaginarmos civilizações que dominam a energia em escala cada vez maiores, podemos refletir sobre os desafios e oportunidades que a exploração espacial representa para o futuro da humanidade. Vale salientar que a escala de Kardashev tem suas críticas. Alguns argumentam que ela é muito simplista e não leva em consideração outros fatores importantes para o desenvolvimento de uma civilização, como o conhecimento, a ética e a organização social. Apesar das críticas, a escala de Kardashev continua sendo uma ferramenta útil para pensar sobre o lugar da humanidade no universo e o potencial de outras civilizações. A humanidade e o nível 1. A escala de Kardashev é um método proposto pelo astrofísico russo Nikolai Kardashev para medir o grau de desenvolvimento tecnológico de uma civilização. Segundo essa escala, uma civilização tipo 1 é capaz de aproveitar toda a energia potencial de um planeta. Atualmente, a humanidade ainda não alcançou o nível 1 de escala de Kardashev. Estimativas sugerem que poderíamos alcançar o tipo 1 em cerca de 100 anos, embora outros indiquem que isso pode levar até 300 anos. Alcançar o nível 1 da escala Kardashev, a humanidade seria capaz de aproveitar e controlar toda a energia do planeta Terra. Isso incluiria todas as formas de energia como solar, eólica, geotérmica e até mesmo a energia produzida por fenômenos naturais como vulcões e terremotos. No entanto, alcançar esse nível de desenvolvimento também traz desafios. Aumentar a produção de energia pode ter impactos significativos no clima e no meio ambiente. Por exemplo, a queima de todos os combustíveis fósseis para produzir o máximo de energia possível poderia levar a mudanças climáticas extremas. Portanto, é crucial que a humanidade avance tecnologicamente de maneira sustentável, equilibrando a necessidade de energia com a preservação do meio ambiente. Isso pode envolver o desenvolvimento de tecnologias de baixo consumo de energia e o aumento da eficiência energética. Em resumo, alcançar o nível 1 da escala Kardashev representa um grande avanço para a humanidade, mas também exige uma gestão cuidadosa dos recursos energéticos e do impacto ambiental. É um futuro empolgante, mas que deve ser abordado com responsabilidade. Como a humanidade pode se preparar para o nível 1 da escala Kardashev? A preparação para alcançar o nível 1 da escala Kardashev envolve vários aspectos, incluindo avanços tecnológicos, mudanças sociais e considerações ambientais. Aqui estão algumas maneiras pelas quais a humanidade pode se preparar. Desenvolvimento tecnológico. A humanidade precisará desenvolver tecnologias que permitam a coleta e utilização eficiente de todas as formas de energia disponíveis no planeta. Isso pode incluir avanços em energia solar, eólica, geotérmica e outras formas de energia renovável. Sustentabilidade ambiental. À medida que aumentamos nossa produção de energia, também devemos considerar o impacto ambiental. Isso significa desenvolver métodos de produção de energia que sejam sustentáveis e minimizem o impacto no meio ambiente. Mudanças sociais. Alcançar o nível 1 da escala de Kardashev também exigirá mudança na maneira como nossa sociedade opera. Isso pode incluir mudanças na forma como usamos energia, como organizamos nossas cidades e como interagimos com o meio ambiente. Educação e conscientização. É importante educar as pessoas sobre a importância da sustentabilidade energética e os benefícios de alcançar o nível 1 da escala de Kardashev. Isso pode envolver campanhas de conscientização, programas educacionais e políticas públicas. Cooperação global. Dado que a escala Kardashev se refere à energia disponível em todo o planeta, alcançar o nível 1 exigirá cooperação global. Isso pode envolver acordos internacionais, colaboração em pesquisa e desenvolvimento e esforços conjuntos para resolver desafios globais.
Lembrando que essas são apenas algumas das possíveis maneiras de se preparar para alcançar o nível 1 da escala de Kardashev. O caminho exato que a humanidade seguirá é incerto e dependerá de uma variedade de fatores, incluindo avanços tecnológicos, decisões políticas e mudanças sociais. Quais são os desafios tecnológicos que precisamos superar para atingir o nível 1? Para atingir o nível 1 da escala de Kardashev, a humanidade precisa superar vários desafios tecnológicos. Aqui estão alguns dos principais. Coleta e utilização eficiente de energia. Uma civilização do tipo 1 é capaz de utilizar efetivamente toda a energia disponível em seu próprio planeta. Isso inclui o controle do clima, a exploração de recursos extraterrestres próximos, como a Lua e Marte, e a captura de energia solar em grande escala. Desenvolvimento de tecnologias sustentáveis. À medida que aumentamos nossa produção de energia, também devemos considerar o impacto ambiental. Isso significa desenvolver métodos de produção de energia que sejam sustentáveis e minimizem o impacto no meio ambiente. Superar desafios sociais e políticos. Além dos desafios tecnológicos, também existem desafios sociais e políticos a serem superados. Por exemplo, precisamos encontrar maneiras de distribuir energia de maneira justa e eficiente, e precisamos de políticas que incentivem o desenvolvimento e a adoção de tecnologias sustentáveis. Desenvolvimento de infraestruturas. Para aproveitar toda a energia do nosso planeta, precisamos desenvolver infraestruturas em uma escala nunca antes vista. Isso pode incluir a construção de grandes redes de energia, sistemas de armazenamento de energia e tecnologia para explorar recursos energéticos em outros planetas. Avanços na ciência e tecnologia. Finalmente, precisaremos fazer avanços significativos em várias áreas da ciência e tecnologia. Isso pode incluir tudo, desde a física da energia até a engenharia de materiais e ciências da computação. Esses são apenas alguns dos desafios que enfrentamos. O caminho para se tornar uma civilização de tipo 1 na escala de Kardashev será longo e cheio de desafios, mas as recompensas potenciais são enormes. Por enquanto é isso, pessoal. E não esqueça, curta, comente, compartilhe, ative as notificações e inscreva-se. A sua contribuição é fundamental para o canal. Voltaremos com mais vídeos nessa temática. Até lá!